Bom dia a todos. Dando início à nossa aula de hoje, trabalharemos com o modelo básico do átomo e a lei periódica. Iremos começar a parte introdutória desse tema. Nas nossas últimas aulas, nós vimos várias informações sobre como foi evoluindo, como se deu a evolução do modelo atômico. Sendo que hoje em dia é considerado que o átomo é composto por três partes básicas. Lembrando sempre, o átomo é a parte fundamental de tudo que existe, é o tijolinho inicial de tudo. E essas partes que compõem um átomo são os elétrons. Os elétrons ficam na eletrosfera de um átomo, movendo-se ao redor do seu núcleo em órbitas chamadas camadas eletrônicas, e são partículas de carga negativa que ficam girando ao redor do núcleo atômico e possuem uma massa 1836 vezes menor que a dos prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons são as outras partículas presentes em um átomo. Os prótons são partículas atômicas que foram descobertas através dos experimentos científicos de Ernest Rutherford e do físico Emil Goldstein, sendo partículas de carga positiva localizadas no núcleo do átomo. E por último temos os nêutrons. Os nêutrons foram identificados pela primeira vez em 1932 pelo físico inglês Chadwick. Esse cientista realizava experimentos com radioatividade quando constatou a presença de uma partícula que não possuía carga elétrica, e ele a batizou de nêutron, ou seja, carga nula. E temos a representação de um átomo, no caso o átomo de carbono. Vale observar que os elétrons se distribuem em duas camadas, sendo que a segunda está dividida em subníveis. Como a gente pode observar aqui, minha gente, ó, todo esse conjunto aqui, essas duas camadas, que a gente aparentemente são duas camadas, na verdade são uma camada só que são dois subníveis distintos, sendo essa primeira camada o subnível S e essa segunda aqui o subnível P. E sendo essa também aqui a camada 2. Já essa camadinha interna, e temos aqui ó, representada essa nossa camada, é a nossa camada 1, onde a gente só vai ter o subnível S. O número atômico ele foi estabelecido pelo químico russo Mendeleev, sendo em um primeiro momento um número sem grande significado, a não ser estabelecer uma ordem para os elementos dentro da tabela desenvolvida por ele como uma forma de organização dos elementos químicos. E essa tabela, inclusive, é a antecessora da tabela periódica. Nessa época, ia de 1 a 92. Isso mudou graças às pesquisas de Henry Moseley, trabalhando com raio-x. Lembrando que raio-x é um tipo de radiação. Posteriormente veremos eles de forma mais profunda. Ele detectou que existia uma proporção entre o número atômico de um elemento e a raiz quadrada da frequência de raio-x emitidas pelo seu núcleo. Ele então supôs que o número atômico representava o número de prótons, ou seja, de partículas de carga positiva presente no núcleo de um átomo. Essa hipótese ficou conhecida como Lei de Moseley. E ela acabou sendo confirmada dentro do grupo de trabalho de Rutherford por Sir James Chadwick. Notem Chadwick novamente aqui presente. Essa nova ideia da representação do que o número atômico representava gerou algumas consequências. Essa lei que Moseley acabou desenvolvendo,
ela gerou uma nova definição para o número atômico, que passou a ser o número atômico, representado no caso pela letra Z, pelo símbolo Z, é o número de cargas positivas, ou seja, prótons, que existem no núcleo de um átomo. Isso, de certa forma, mudou a influência a definição de um elemento químico. Esse passa a ser: o elemento químico é um conjunto de átomos de um mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. No entanto, minha gente, teve algo que foi detectado posteriormente por causa da influência dessas partículas básicas, que são chamados isótopos, e eles dependem muito dos nêutrons. No início do século passado, os químicos Frederick Scud e Theodore William Richards, assim como J. J. Thomson, identificaram massas atômicas diferentes para um mesmo elemento, sendo que suas propriedades químicas continuavam idênticas, provando que eram o mesmo elemento químico. No entanto, suas propriedades físicas, que estão relacionadas à massa, aliás, se alteravam. Esse fenômeno ficou conhecido como isotopia, sendo que os átomos que representam essa característica foi dado o nome de isótopos, sendo definidos como: isótopos são átomos com o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico que a gente viu anteriormente, mas que diferem no seu número de massa. Tal fato ficou sem explicação por anos, até que Chadwick, olha a Chadwick aí de novo, solucionou a questão durante experimentos com o elemento berílio, sendo, além de descobrir uma nova partícula nuclear, justamente o nêutron. Muita gente imagina, mas para que poderia servir um isótopo? Um isótopo, minha gente, tem várias alternativas e funcionalidades. Por exemplo, é utilizado isótopos de vários elementos químicos diferentes para se calcular, por exemplo, a idade de um fóssil. Por isso que é dito que os dinossauros existiram até 65 milhões de anos, porque nos seus fósseis estão presentes isótopos de determinados elementos químicos que comprovam a idade daquele material. Não apenas isso, a partir de isótopos pode ser detectado até mesmo a origem de uma pessoa. Por exemplo, durante o período de crescimento da gente, entre principalmente os 13 e os 18 anos, quando a nossa dentição está realmente se tornando definitiva, os esmalte dos nossos dentes capta e armazena no seu interior isótopos de certos elementos. Em algumas regiões do mundo existem quantidades fixas de determinados isótopos. Então, a partir dos isótopos presentes, por exemplo, num dente, eu posso dizer se uma pessoa veio da Austrália, da África ou do Acre, apenas por essas quantidades diferentes de certos isótopos ali presentes. A partícula que foi descoberta por Chadwick, olha aqui novamente, apresenta uma massa similar à do próton. No entanto, diferente desse, não apresenta uma carga elétrica, sendo assim denominada nêutron, sem carga, sem energia. Vale destacar que a descoberta do nêutron é posterior aos principais modelos atômicos, sendo assim, não estão presentes nos mesmos. Os isótopos podem ser naturais, ou seja, ocorrendo naturalmente e de forma espontânea na natureza. Por exemplo, o carbono normalmente é carbono 12, mas pode ser encontrado carbono 13 e carbono 14, que são variações do carbono levemente radioativas ou artificiais. Por exemplo, a famosa bomba atômica não é feita, por exemplo, com urânio normal, e sim com um isótopo mais potente de urânio, com a maior capacidade radioativa, com quase todos os elementos químicos apresentando pelo menos um, e que dentro de uma amostra de um elemento sempre haverá uma pequena quantidade de um isótopo dele.
desde que sejam naturais. Ou seja, se eu tiver um elemento separado, puro, de uma origem natural, eu sempre terei um isótopo ali contido nele de uma forma constante. Agora, se eu tiver um isótopo artificial, essa variação pode mudar. Os isótopos são diferenciados pelo número de nêutrons. Por exemplo, o carbono pode ser encontrado na sua forma C12, que é o carbono padrão, C13 e C14. Sendo esse último justamente utilizado, como falei anteriormente, para datação, por exemplo, de fósseis de dinossauros. Sendo a única exceção a essa regra o hidrogênio, onde cada isótopo vai ter seu próprio nome. O hidrogênio normal, temos também um isótopo de hidrogênio com 2 nêutrons, que é conhecido como isótopo de hidrogênio pesado, e temos um com 3 nêutrons, que é o super pesado. Logicamente, pode parecer algo, não vai ter tanta diferença assim, mas se a gente pensar, esse isótopo de hidrogênio com 3 nêutrons, ele é 4 vezes mais pesado do que o hidrogênio normalmente seria. Então, ó, o modelo básico de um átomo pode ser dividido em duas regiões. O núcleo, onde os nêutrons e os prótons vão estar localizados, que muitas vezes também é denominado de núcleon, e a eletrosfera. Aqui nessa imagem, ó, então, ó, toda essa parte central aqui, onde a gente tem nossos prótons em vermelho e nossos nêutrons em amarelo, é o núcleo. Já onde nós temos nossos elétrons em azul é a eletrosfera. Sendo que cada um desses componentes vão ter suas características particulares de cada uma dessas partículas ligadas a essa estrutura básica. Cada uma das partículas do átomo possui uma carga elétrica e uma massa aproximada já conhecida, sendo que os prótons são a referência para isso. Ou seja, é ele que vai determinar mais ou menos as medidas para as outras partículas. Por exemplo, um próton vai ter uma massa de 1,673 vezes 10 a menos 27. Mas espera aí, professor, o que é 10 a menos 27? Significa que na frente desse 1 aí tem 27 zeros. Então é 0,27 zerinhos e depois começa 1675. Para a gente ter noção de quão ínfimo é a massa de um átomo. Isso é a massa de um próton, ou seja, um conjunto de prótons, nêutrons e elétrons vão formar essa massa. Nêutrons têm uma massa bem próxima, um pouquinho mais pesada. Já os elétrons são muito mais leves. A mesma coisa se aplica para suas massas em U. Também são bem mais... O próton e o nêutron é um pouquinho mais pesado que o próton e o elétron muito mais leve que os ambos. Massa relativa. Já que o próton é a unidade básica, o próton tem 1, o nêutron aproximadamente 1, ele é um pouquinho mais alto que 1, e o elétron aproximadamente 0, porque ele é muito, mas muito leve. Já em quesito cargas, notem que nós vamos ter prótons com carga positiva e elétrons com carga negativa. Já os nêutrons têm carga 0, justamente porque ele não apresenta carga. O núcleo é o local, minha gente, onde vai estar localizado prótons e nêutrons de um átomo, sendo uma região compacta, maciça e densa, que se localiza no centro do átomo, tendo o seu diâmetro variando de acordo com o número de partículas que o formam, tendo entre 10 menos 14 metros e 10 a menos 15 metros. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que isso é 0,00014 zeros até chegar a 1 de 1 metro. Outra característica importante do núcleo é que, em virtude das suas partículas serem 1836 vezes mais pesadas que o elétron, a massa do átomo é basicamente a massa
do seu próprio núcleo. Já a eletrosfera é a região onde estão se distribuídos os elétrons. Eles são muito dispersos nessa área. Então, a densidade de partículas lá é baixíssima. No seu diâmetro médio é de 10 a menos 10 metros, variando de acordo com a quantidade de elétrons presentes e o número de camadas que eles estão distribuídos. Vale ressaltar que ela é muito maior que o núcleo. Essa diferença aí de menos 10 para menos 14 e menos 15 dá uma diferença gigantesca quando a gente coloca nas unidades. Tanto é que se 1 centímetro, o núcleo de um átomo tivesse 1 centímetro, a eletrosfera iria variar entre 100 metros e 1 quilômetro. Então notem o tamanho que é isso. Mas seguindo em frente com a estrutura básica de um átomo, a gente chega agora numa condição complicada de ser vista. E por isso eu peço a atenção de todos, que é chamado número de massa. O número de massa, representado pela letra A, é a denominação utilizada para determinar a quantidade de prótons e nêutrons presentes no interior do núcleo de um átomo. Esse nome está associado ao fato de que os prótons e os nêutrons têm praticamente toda a massa do átomo. No entanto, ela não é a massa de um átomo, e sim a indicação do número de partículas que apresentam uma massa relevante. Por que ela não é a indicação da massa? Por dois motivos. Os elétrons também vão ter uma massa, apesar de quase irrelevante. E há um outro fator. No momento que os átomos, dentro da sua formação, existe a fusão, a junção de prótons e nêutrons no seu núcleo, parte da massa desses componentes é transformada em energia para justamente mantê-los ligados. Então, uma parte dessa massa será perdida. Mas esse valor de número de massa, ele pode ser obtido por duas fórmulas. A, ou seja, o número de massa, igual a P mais N, de prótons e nêutrons, ou A igual a Z, que é o nosso número atômico, que é o mesmo valor do número de prótons de um determinado átomo, mais N, novamente, seu número de nêutrons. Vale destacar um fator de proporção que liga prótons, número atômico e elétrons. Em condições normais, ou seja, como tendo os elementos nas suas condições padrões, sem ser um íon ou um isótopo, os seus valores são iguais entre si. Assim temos o número atômico igual ao número de prótons igual ao número de elétrons. Então, por exemplo, se a gente diz que um elemento X tem número atômico 8, quer dizer que ele também tem 8 prótons e 8 elétrons. Não se deve confundir, como já disse anteriormente, o número de massa com a massa de um átomo, justamente porque eu expliquei antes da perda durante a formação do núcleo, já que parte da massa do átomo é transformada em energia. O hélio, por exemplo, o hélio tem massa atômica de 4,002, massa efetiva. No entanto, se a gente somasse só as suas partículas, ele teria 4,031. Pode parecer pouco, mas existiria uma diferença de 0,019. É ínfimo. Mas numa grande quantidade de matéria, esse número ínfimo se tornaria algo gigantesco. Então, ó, ainda falando sobre número de massa, minha gente, a gente tem que entender a representação dele como deve ser feito dentro de uma representação de um elemento. Lembrando, os elementos são representados por letras na tabela periódica. Mas, dessa forma, tem que existir uma certa organização para os números não serem confundidos. O número de massa ele deve ser colocado na parte superior ao símbolo do elemento, seja do lado direito ou do lado esquerdo. Já o número atômico, esse por sua vez, sempre é colocado na parte inferior do símbolo do lado esquerdo, como a gente vê aqui na ilustração. Então, ó, o nosso Azinho aqui em cima é o nosso número de massa. Notem que aqui ele está à esquerda e aqui, ó, ele está à direita. Já o nosso Z, ele não varia, não importando a representação. Ele sempre estará na mesma posição, na posição subscrito a
esquerda. Já o nosso número de massa sempre será sobrescrito à esquerda ou à direita. Seguindo ainda dentro da estrutura atômica básica, a gente tem a chamada massa atômica. Agora sim, estamos falando da massa de um átomo. A massa atômica pode ser representada por Ma com um M maiúsculo ou Ma com M minúsculo. E a massa de um átomo medida em unidades de massa atômica, sendo simbolizada pela letra U. Um U equivale a 1/12 da massa do átomo de carbono. Carbono 12, ou seja, é o isótopo natural do carbono. Isso é um valor de referência. É apenas uma unidade referencial, porque, logicamente, cada elemento químico é um elemento separado. Então, logicamente, o carbono é apenas o ponto de referência, assim como o próton era para nêutrons e elétrons. Sabendo que um U é igual a 1,66054 vezes 10 a 24 gramas, ou seja, é um 0,24 zerinhos e depois esse valor aí. Então imagina só quão leve é um valor de um U, é a unidade de massa atômica. Sendo calculada de forma oficial pela média ponderada das massas atômicas dos isótopos naturais de um determinado elemento. Por exemplo, o magnésio. O magnésio possui 3 isótopos básicos. Nós temos o magnésio 24, magnésio 25 e o magnésio 26. Sendo o magnésio 24 o isótopo natural, ou seja, a unidade básica. Para calcular sua massa atômica é usado um cálculo onde nós usamos a massa atômica de cada isótopo mais a massa atômica de cada um dos outros multiplicadas pelas porcentagens que existem deles na natureza. Tudo isso dividido por 100. É justamente o cálculo que nós temos aqui do ladinho. Então, ó, nota que nós vamos ter 24 vezes 79 para o magnésio 24. Para o magnésio 25, temos 25 vezes 10. E para o magnésio 26, 26 vezes 11. Mas por que 79, 10 e 11? Porque essas são as porcentagens do magnésio, forma natural e dos seus isótopos encontrada na natureza. Então, fazendo esse cálculo, chegaríamos a um valor de 24,32. Essa seria a massa atômica do magnésio. Refletir um pouquinho. Sua história pode não ter tido um começo feliz. Mas isso não define quem você é. É o resto da sua história quem você escolher ser. Ou seja, minha gente, não importa o que já passou. O importante é o que está pela frente. O que importa é o que vocês vão tentar fazer por vocês mesmos e para vocês.